Olá, tudo bem? Vamos hoje de assunto tristeza e choro. Então a gente vai entender os conflitos emocionais que envolvem a tristeza e o choro, muitas vezes crônico. Vamos diferenciar um pouquinho a parte aguda da parte crônica. O que é crônico? Crônico são sintomas que passam de 3 meses. Então, mais ou menos, o teu corpo tem 3 meses de chance de se autocurar de qualquer processo, tá? Independente se foi um rasgo na pele, se foi um choque emocional, ele tem mais ou menos uns 3 meses de tentativa de solucionar o processo que ele foi vivenciado. Toxina, trauma físico, choques emocionais e tal. Se esse sintoma, independente qual, se é um formigamento, se é uma dor, se é uma tristeza, se esse sintoma ele passa de 3 meses, dentro da medicina convencional já é considerado crônico. O sintoma ficou crônico. E você vê pessoas que têm choro compulsivo já há 10 anos. Tem pessoa que tem uma tristeza crônica há 20 anos. Tem pessoa que fala, eu sou triste desde que eu sou criança. Desde que eu sou criança, eu tenho essa tristeza profunda que eu não sei de onde vem. Lógico, são processos bem complexos. A tristeza faz parte do processo da vida humana e dos mamíferos e alguns outros animais. É normal. Muitas emoções que nós temos são normais em equilíbrio, elas são saudáveis e necessárias. Então, o medo você tem que estar em equilíbrio, os animais têm medo. Se você não tiver medo, você pula do prédio. Se você não tem medo, você coloca a cabeça dentro da boca do jacaré. Sem medo, você morre. Então, o medo serve para quê? O medo serve para proteger a nossa vida. O medo serve para proteger a nossa vida. Medo de menos vai medo de mais ou medo de menos vai trazer muitos problemas, certo? Eu falei do medo que é necessário. Só que se você não tiver medo, você tem problema, você pode morrer. Com excesso de medo, você não sai de casa. O medo trava. Então é assim, é uma insegurança, é o medo, é o pânico. Ele vem em escalas aumentando o processo ali. A raiva de mais ou raiva de menos vai causar problema. Se eu vou aí e te dou um tapa, você não tem raiva. Te dou outro tapa, você não tem raiva. Te dou outro tapa, chega uma hora que eu posso te matar. Então a raiva serve para quê? Para defender a gente do perigo e a gente contra-atacar, para se defender, entendeu? Então quando você entende que a raiva é uma defesa, você começa a entender muitas pessoas e até você mesmo e se auto-perdoar, que é o mais importante. Agora, sem raiva você está em perigo. Com excesso de raiva tem um nome. Excesso de raiva gera violência. Excesso de raiva gera violência. E a tristeza, finalmente? A tristeza, qual é a função da tristeza nos animais? O animal tem tristeza? Lógico que tem. É só você ver seu cachorro. É só você ver um pet que você tem. Muitos animais, a maioria deles, tem o processo da tristeza. E a tristeza, agora abram os ouvidos, que é uma das coisas mais importantes da noite. A raiva vem diante de algo que eu não aceito, algo injusto, tá? Então eu vivencio algo que eu não aceito, eu vivencio uma injustiça particular, vem a raiva, certo? E a tristeza, Gustavo, ela vem da onde? A tristeza vem de perdas. Vou falar de novo. A tristeza vem de perdas, separações, abandono, solidão, ruptura, exclusões,
distanciamento de alguém. É sempre de alguém, não é uma coisa, não é um bem material, é um ser, pode ser até um cachorro, tá? Mas é um ser. Então, quando o animal vivencia uma perda de um familiar, ele vai gerar tristeza, Quando o ser humano vivencia uma perda abrupta de alguém próximo, íntimo, vai gerar tristeza, é natural que seja. Então a tristeza vem diante de perdas, separações, abandono, rejeição, solidão, exclusão, distanciamento. Ou seja, é o distanciamento de alguém. O distanciamento de alguém, a perda de alguém vai gerar tristeza. É normal que seja. Quando é algo de vida a morte, qual que é a maior perda? Morte, certo? Então a maior perda na natureza é a morte. Então quando você tem perdas no sentido de mortes, o período de luto, ele pode chegar até 18 meses, 1 ano e meio, vai. Até 1 ano e meio é natural que o indivíduo tenha tristeza, choro, diante de uma perda, vida-morte. Então é natural. Agora, não é natural, não é saudável, já é disfuncional que passe de 1 ano e meio. Se passar de 1 ano e meio, eu estou me referindo a perdas mais severas, no caso de vida-morte, no caso de indivíduos família, no caso de indivíduos que têm uma intimidade muito grande. Então você pode ter um processo de luto fisiológico, normal, aceitável, esperado, até 1 ano e meio. Tem pessoas que em 1 mês está tudo de bom, volta à normalidade. Tem pessoa que leva 3 meses, tem pessoa que leva 1 ano. Agora, passou de 1 ano e meio, lógico que isso não é fixo, passou de 1 ano e meio, tem que ser avaliado por um profissional que entenda do processo de perdas para ver o que está acontecendo, o que está travando o sistema nervoso, o sistema emocional e espiritual, principalmente, que não está liberando e se desapegando. Porque quando você tem uma tristeza crônica, significa que tem um apego. Olha que interessante. Então anotem aí. A tristeza vem de perdas. Primeira coisa. Tristeza vem de perdas, separações, abandono, rejeição, solidão, distanciamento de alguém. Tristeza crônica, a pessoa está no apego. E lembre que Jesus, Buda, Krishna, Dalai Lama, Madre Teresa, Gandhi, vários líderes espirituais, eles falaram em desapego. E o maior desapego não é o do bem material. O maior desapego é do outro. Porque o outro não é nossa propriedade. Não é a minha mãe. Não é o meu filho. Não, ele momentaneamente está comigo. Momentaneamente. Mas não é minha propriedade. Você entendeu? Não é sua propriedade. O outro não é sua propriedade. Você pode ter uma ligação forte, tipo mãe e filho. Que uma das ligações mais fortes que existem, familiares inclusive, é o processo mãe-filho. Por isso que mãe tem muito apego, né? E tem muita dificuldade de deixar o filho e a filha voar. Então, a tristeza crônica, ela tem um componente de apego, sim. E isso precisa ser entendido. E precisa ser, como os terapeutas falam, acolhido. Acolhido significa aceitar. Aceitar aquilo.
E o choro, Gustavo? O choro é apenas a manifestação física, fisiológica da tristeza, tá? Então o choro é a manifestação física e biológica da tristeza. Mas o choro também tem um entendimento um pouquinho mais aprofundado. Por que um animal filhote chora? Quando o animal ou o ser humano, bebê, os filhotes, choram, eles fazem um som de intensidade baixa ou um som de intensidade alta? Geralmente é um som de intensidade muito alta. É um som grave que se escuta com dificuldade ou é um som estridente agudo? Então você vai reparar que o bebê, que os filhotes nos animais, quando choram, eles emitem um som estridente, alto, agudo, para chamar a atenção da mãe, que é o ser que protege o filhote. Quando eu, bebê, me sinto desprotegido, seja por frio, seja por fome, seja por medo, seja medo de abandono, eu vou chorar, bebê chorar, para chamar a atenção da mãe. E aí vem a mãe e acolhe e protege. E daí tem o carinho, tem o afeto, tem o toque, que a gente chama de coesão do clã. Coesão do clã é o toque, é o carinho, é o afeto, é o toque, tá? Então, o bebê chora e o bebê filhote nos animais choram para chamar a atenção da mãe quando eles se sentem desprotegidos. Muitos adultos choram e choram compulsivamente e às vezes a pessoa fala assim, Gustavo, vem do nada, eu estou muito sensível, eu começo a chorar. Não é simplesmente uma tristeza, é se sentir desprotegido, é se sentir desprotegida. Então o choro não é só por medo de separação, abandono, rejeição, solidão, distanciamento de alguém. O choro também é por se sentir desprotegido. Desprotegido significa sem apoio. Entendeu? Então tem muito homem e muita mulher, mais mulheres do que homem, que tem choro fácil. Quando alguém eleva a voz, a pessoa chora. Quando a pessoa se sente pressionada, chora. Quando ela está passando por um momento da vida embaixo, chora. Ela tem um choro fácil. Isso indica que ela, lá no inconsciente, está se sentindo desprotegida. Eu falo no feminino porque é mais mulheres do que homens, mas pode ter em homem também. Então olha só, vamos revisar. As emoções que os animais têm e o ser humano tem, a maioria dessas emoções, eu falo a maioria porque tem emoção que o ser humano tem que o animal não tem. As emoções que o animal tem e o ser humano tem, que são as três principais, que a gente nasce com elas, que é medo, raiva e tristeza, essa tríade aqui, ó. Em equilíbrio, tá tudo beleza. Em equilíbrio, a gente tem que ter medo, a gente tem que ter raiva, a gente tem que ter momentos de tristeza. Não tem problema nenhum. O problema é quando você tem falta total de um ou excesso total de algum deles. Então olha que interessante. A medicina tradicional chinesa fala que a virtude está no meio, é o equilíbrio. É o equilíbrio. Se você não beber água, você morre em 3 dias. Se você beber muita água o dia inteiro hoje,
Você entra em coma, você tem um edema cerebral, você pode morrer. Então você pode morrer por excesso de ingestão de água e você pode morrer por falta total de água. As 3 emoções principais que nós temos, medo, raiva e tristeza, funcionam da mesma maneira. Existe, e quem entende de exames de sangue, por exemplo, você pega qualquer exame de sangue, não vou falar qualquer, a maioria, vai? Você pega a maioria dos exames de sangue, você vai ver que a curva normal é uma curva em U. E o que está no meio daquela faixa é chamado de normal, ou seja, é chamado de o padrão, o fisiológico, que a pessoa está, digamos, saudável. Vai. É no meio desse U, tá? Nem em falta total, nem em excesso total. Então os exames de sangue funcionam assim, as emoções funcionam assim, o nosso corpo funciona num equilíbrio, isso é chamado de homeostase. É o equilíbrio, nem falta completa, nem um excesso completo, que é aquela história que é o veneno é a dose, tá? O veneno é a dose. Então a tristeza crônica e o choro crônico é sim algo de ser investigado. Se passou de 3 meses que o indivíduo está triste, ele não consegue ver colorido na vida, ele não consegue ver felicidade na vida, ele se pega na melancolia, apego ao passado. Como que você vê isso? Você começa a ter uma conversa com o indivíduo, ele começa a voltar lá no passado. Porque a cidade, quando era assim, porque na minha época, quando era assim, porque no tempo que eu estava casado, que eu era assim, porque no meu primeiro marido, que não sei o quê, porque não sei o quê. A pessoa volta no passado. Isso é um apego, é uma melancolia, é o apego ao passado. Isso demonstra tristeza. Apego ao passado é tristeza. Melancolia é tristeza, certo? E isso tem que ser tratado, tem que ser visto. Então a primeira coisa a entender é que tristeza é normal. Tristeza vem diante de perdas. Choro vem diante de perdas. Choro vem diante de momentos que você se sente desprotegido, sem apoio. Não tem nada de errado, tudo normal. Agora, se passar de 3 meses, o sintoma do choro fácil, o sintoma da tristeza o tempo todo, porque nem sempre você está feliz, chega uma hora que você deprime, nem o tempo todo você está deprimido, triste, se chega uma hora que você está feliz. Então a vida é um biorritmo, é um ciclo que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Se você entender esse processo, você consegue se sentir melhor. Porque a pessoa fala assim, você é feliz? Não, não existe ninguém no planeta Terra encarnado que é feliz. A pessoa pode estar mais momentos felizes do que triste. Agora a pessoa ser 24 horas por dia, o ano todo, feliz, é impossível no planeta que a gente vive. Por quê? Porque a gente vive com muita coisa, muitos problemas, muitos desafios. Cada um tem o seu monstro, cada um tem sua cruz, cada um vive as suas tragédias. Então não tem como você ser feliz. Você pode estar feliz em mais momentos do que estar triste. E aí, Gustavo? No momento que eu já entendi que tristeza é normal até 3 meses, que o choro pode ser normal até 3 meses, que eu tenho momentos de vida feliz e triste, e tá tudo bem se ele for passageiro, mas se aquilo tem vindo cronicamente, isso não é normal, tem que ser investigado. Aonde é o primeiro lugar que se investiga? O primeiro lugar que se vai investigar é as perdas, separações, abandono,
rejeição, solidão, distanciamento de alguém, tá? E tem tratamento e tem terapia para isso. Então, por exemplo, na terapia sintrópica, no tratamento que eu faço, eu investigo e rastreio desde a sua vida fetal, aonde estão esses momentos e eventos de separação, distanciamento, ruptura, exclusões, solidão, abandono, medo de abandono, que foi vivenciado, foi enchendo o teu pote, foi enchendo. Às vezes encheu com 5 anos de idade, às vezes encheu com 10 anos de idade, às vezes encheu no momento que você entrou na faculdade, no primeiro pé na bunda do seu namorado na faculdade ou da sua namorada. Então, dentro de uma terapia vai ser investigado, tem terapias que fazem isso, a minha, eu estou dando o exemplo da minha, ela faz isso, a gente consegue, e no momento que você consegue rastrear onde estão esses momentos que foi vivenciado perdas, separações, abandono, e você faz uma técnica específica para reprogramar o cérebro, e aí que vem a beleza da terapia. O poder do terapeuta é quebrar a resistência do paciente e fazer ele pensar, parar de pensar em preto e branco e fazer ele pensar em colorido. Sabia disso? Quando o indivíduo está deprimido, nós não estamos falando em depressão, mas já entrando no assunto que a depressão é algo muito mais forte, mas quando o indivíduo está muito triste, muito deprimido, o cérebro dele está pensando em preto e branco. Isso já foi visto em neurociência. O indivíduo, quando ele está feliz, os pensamentos dele são em colorido, sabia? São em colorido. Então, quando você faz algum tipo de terapia ou técnica que você usa colorido, eu, por exemplo, agora estou de preto, relógio preto, camiseta preta e tal, que isso é extremamente maléfico para quem está num período de tristeza. Extremamente maléfico. O marrom, o cinza e a cor preta, um indivíduo triste ou deprimido não deveria permanecer mais do que 2, 3 horas por dia. Não deveria. Ele tem que, no mínimo, colocar um verde aí. Porque o verde, ele autoequilibra. Ele autoequilibra. Então, ele tem que fazer algo que o cérebro consiga ver colorido. E tem muito a ver também com a posição dos olhos. Se o indivíduo olha do horizonte para cima, é quase que neurofisiologicamente impossível o indivíduo que olha do horizonte para cima a maior parte do dia, ele entrar em depressão, sabia? Ou tristeza profunda. Então, por exemplo, você tem um hobby de jogar vôlei, se você tem um hobby de jogar beach tênis, que está na moda, se você tem um hobby de jogar basquete, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, isso requer que pelo menos 2, 3 horas no dia, no jogo, teu olho fique o tempo todo para cima, do horizonte para cima, do horizonte para cima. Isso estimula o pensamento cognitivo em relação à felicidade. Sabia disso? Boa dica, né? Terminando aqui o que eu falei, a tristeza vem por perdas e separações, o choro é uma consequência da tristeza, além disso ele detona e demonstra que o indivíduo está se sentindo desprotegido sem apoio quando tem um choro. Tudo isso pode ser tratado desde que ele seja sabido onde foi, quando foi, com quem foi e faça uma técnica para ressignificar tudo isso aí. Só saber quando foi não resolve, você tem que ter uma técnica ou várias técnicas para ressignificar o que era negativo no passado, ficar neutro ou até positivo. Eu dei dicas para vocês em relação à posição dos olhos, em relação ao pensar colorido, o colocar, o usar colorido, que estimula neurologicamente o cérebro a sair dos estados de tristeza e ir para o estado mais de aceitação e felicidade. Joia?